Romanos, capítulo 8. O Espírito guia os filhos de Deus. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará vida a seus corpos mortais por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes, uma vez mais, atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participarmos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. O sofrimento e a glória futura. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada seja libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Porquanto, precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança. Pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Somos mais que vencedores. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Hino de vitória. Deus é por nós.
A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 9. O lamento de Paulo por Israel. Digo a verdade em Cristo, não falo em verdades, minha consequência o confirma no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porquanto eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, de quem são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas, de quem são os patriarcas, e a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo e de todos, seja ele louvado para sempre. Amém. Deus cumpre suas promessas. Não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado, porquanto nem todos os descendentes de Israel são israelitas fiéis, nem por serem descendência de Abraão se tornaram todos filhos de Abraão. Ao contrário, por intermédio de Isaque, a tua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados como descendentes de Abraão, pois foi assim que a promessa foi declarada. No tempo certo virei novamente, e Sara dará à luz um filho. Esse não foi o único evento, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo progenitor, nosso pai Isaque. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra boa ou má, para que o plano de Deus, segundo a eleição, permanecesse inalterado, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama, foi-lhe dito: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Que conclusão podemos tirar? Acaso Deus não é justo? De modo algum. Porquanto ele declara a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Assim, claro, está que isto não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza sua misericórdia. Pois diz a Escritura ao Faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, revelar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem deseja e endurece o coração de quem quer. A absoluta soberania de Deus. Certamente me perguntarás: por que Deus ainda nos culpa? Pois quem pode se opor à sua vontade? Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador, dizendo: por que me fizestes assim? Ou o oleiro não tem todo o direito de produzir do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para usos menos honrosos? Mas o que tens a dizer se Deus suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a destruição, porque desejava manifestar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, a fim de que fossem conhecidas as riquezas de sua glória para com os vasos de sua misericórdia, que preparou com grande antecedência para a glória. Quero dizer, a nós próprios, a quem convocou, não apenas dentre os judeus, mas igualmente dentre todos os gentios? Como diz ele também em Oséias: chamarei meu povo
a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E mais, acontecerá que no mesmo lugar em que lhes foi declarado: Vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías proclama em relação a Israel: ainda que o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente é que será salvo. Porquanto o Senhor executará sobre a terra a sua sentença, rápida e de uma vez por todas. E como dissera Isaías anteriormente, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e Gomorra. Israel tropeçou na fé. A que conclusão chegamos? Os gentios que não procuravam justiça a receberam, uma justiça que vem pela fé. Entretanto, Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. E por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como que por meio das obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, mas aquele que nela confia jamais será envergonhado. Romanos capítulo 10. Paulo suplica a Israel que cria. Caros irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos filhos dos israelitas é que eles sejam salvos. Porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento, pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Ora, Moisés ensina desta maneira sobre a justiça que vem da lei. O homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Todavia, a justiça que vem da fé declara: não digas em teu coração: quem subirá aos céus? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou ainda, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são maravilhosos os pés dos que anunciam boas novas. Israel não tem como se excusar. Mesmo assim, nem todos os israelitas aceitaram o evangelho, porquanto declarou Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Mas então indago: será que não ouviram? Evidente que sim. Por toda a terra a sua voz ecoou, e as suas palavras até os confins do mundo. Ora, questiono outra vez: será que Israel não compreendeu a mensagem? Em primeiro lugar, Moisés proclamou: Farei que tenham ciúmes de quem não é o meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías declarou com toda a ousadia: Fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, no entanto, afirmou: O tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde.